Muito bem, já estamos no ar com mais um episódio do Consoc Podcast. Nós estamos aqui recebendo uma mulher que tem uma história de vida impressionante, tem uma história de vida incrível e vai compartilhar com a gente aí o que trouxe para ela benefícios particulares, o que trouxe para a vida dela, dos familiares dela, uma vida que pôde mostrar a capacidade de superação. Então nós estamos aqui hoje com a senhora Rose Filito. Nós estamos aqui hoje com a Rose Filito, que vai passar para a gente, compartilhar a experiência. E eu tenho aqui umas anotações do que nós conseguimos com a Rose Filito. Natural de Mirante do Paranapanema, chegou em Presidente Prudente com a família quando tinha 5 anos. Praticamente prudentina, né? Prudentina. Casou com o senhor Paulo Filito e hoje a gente fala isso em memória. Com ele, 3 filhos. Então a Rose Filito é mãe do Felipe, do Pedro e do Rafael. Hoje um tá em um lugar, outro tá no outro, mas sempre unidos aí que a gente tem conhecimento. É formada em Educação Física pela Unesp de Presidente Prudente? Perezinho Prudente. Formada pela Unesp de Presidente Prudente e designer de interiores pela Unicesumar. Chegou a cursar um período de gestão pública, mas por motivos de força maior teve que parar. De repente a gente vai saber também quais foram esses motivos, né? E na política, hoje ela faz parte das Mulheres Republicanas. Vamos saber também qual que é essa missão que ela está assumindo aí na política. É um segmento voltado para mulheres dentro do atual Partido Republicano. Ela tem uma atividade especial que ela vai compartilhar com a gente. E ela tem uma expressa atuação em grupos voluntários na área social, principalmente em projetos que beneficiam mulheres em tratamentos contra o câncer. Muito obrigado. Rose Filito, mulher prudentina, de uma história de vida incrível. Muito obrigado pela presença nesse bate-papo que a gente vai passar. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Estamos aí para contar-nos um pouquinho da nossa história. Isso. Eu vou compartilhar porque a principal ideia desse podcast foi realmente trazer, principalmente para essa nossa região, história de pessoas que têm que merecem ser valorizadas, né? Então, quando nós criamos essa ideia de podcast, a gente já imaginou, vamos chamar a Rose Filito, porque pelo pouco que a gente conhece fora do podcast, fora das câmeras, a gente pôde saber, inclusive como era apoiadora parceira direto do Paulo Filito, né? Sim. E hoje nós vamos ter essa experiência. Com 5 anos, saiu lá de Mirante do Paranapanema. Pois saímos de Mirante do Paranapanema. Toda infância, toda a juventude foi aqui em Presidente Prudente. Sim, meus pais são nordestinos, né? Nós viemos de uma família muito grande, de 10 irmãos. Eita. Então, meus pais vieram do Nordeste, assim, com a cara e com a coragem, aqui para o estado de São Paulo, para fazer a vida, né? E realmente, de fato, eu acho que essa força, essa coragem, eu herdei um pouquinho do meu pai, porque não é fácil ele sair de lá com minha mãe, os 2 jovens, vir para o interior de São Paulo e aqui fazer a vida. A senhora, você? Sim, você. Você é de 10 irmãos, qual que é? Sim, como diz a minha mãe, eu sou a caçula das mulheres. Ah, tá. Tenho um irmão que é 1 ano mais novo do que eu. Então, quando saiu de Mirante de Paranapanema para cá, veio com alguns pequenininhos. Sim, todos. Então, eu vim com 5, né? Meu irmão mais novo com 4 e assim vai. E essa infância foi difícil, dona? Não, foi uma infância bem gostosa, porque a casa cheia, né? Casa cheia, muita gente. E é uma infância normal, como qualquer outra, né? Normalmente a gente tem na infância argumentos, influências que nos moldam, né? Qual a senhora tem alguma que a senhora lembra? Foi meu pai, exemplo de mãe, foi o irmão mais velho?
Sim, como eu estava falando, o meu pai, né? Eu tenho ele como exemplo de homem lutador, batalhador, que enfrenta, que encara as situações para criar 10 filhos, né? Não é fácil. Então, eu me espelho muito nele e tenho uma lembrança, assim, dele de uma pessoa muito forte mesmo. Também é em memória. Também em memória. Eu perdi meu pai com 15 anos de idade. Os outros irmãos estão em Prudente também? Ou a senhora está... Está espalhado um pouquinho. Tem um que mora em São Paulo, tem uns que moram aqui. Mas, assim, sempre próximos, né? A família sempre juntas. Sempre juntas. Isso é muito importante. Isso é importante. Minha mãe hoje é viva, graças a Deus. E estamos aí na... Isso realmente são influências que moldam a gente para se manter numa disciplina, né? E conhecer o Paulo Filito, né? Que época depois disso? Então, a gente chegou a uma certa idade que é namorar, né? Que é namorar, eu já namorava, eu já trabalhava, fazia faculdade. E nesse período eu conheci o Paulo numa empresa que eu trabalhava. Uhum. Ele era cliente da empresa. E eu conheci lá na empresa e a gente acabou namorando. E, enfim, tivemos um relacionamento no começo um pouquinho perturbado, mas tudo foi se encaixando. A gente tem já, desde o início, já esse questionamento, perguntar esse interesse de fazer, porque hoje a senhora é uma pessoa pública, né? Vamos dizer assim, que já está até sendo indicadas aí, ou bem influente no meio social. Mas eu acho que quando verificam ou quando tentam conhecer Rose Filito, automaticamente lembra um pouco de Paulo Filito, né? Sempre foram muito parceiros, né? Sempre muito unido, né? Quem via o Paulo me via, e quem me via ele, porque a gente sempre andava muito junto, né? Fazia as coisas sempre ali. Ele era um grande companheiro, né? Na realidade, um grande companheiro que realmente faz falta. Eu imagino também, né? Porque com ele foi a constituição de uma família, né? A senhora casou quando? Eu casei logo quando eu me formei, me casei. Depois de 2 anos eu tive o primeiro filho, o Felipe. Que é o máximo, não é? O primeiro filho, acho que é inesquecível, né? Sim. É um momento, assim, bem marcante na nossa vida. E eu creio que Deus preparou tudo para a nossa vida de uma maneira assim que... Às vezes eu me perguntava, nossa, nós somos tão unidos, né? Eu e o Paulo, a gente faz... Mas lá na frente Deus mostrou o porquê, né? Dessa convivência toda, desse carinho, desse apego todo. Porque eu sabia que lá na frente Deus tinha um propósito. Isso lógico, depois de uma trajetória bem complicada, a senhora foi entender isso, né? Sim. E o Felipe é o mais... Felipe é o mais velho, já é casado, mora em Curitiba, tá com a Rafaela. Isso, já está lá faz 10 anos. Temos o Pedro, que é o do meio, que também está na faculdade. E o Rafael, de 13 anos. Que daqui a pouco está na faculdade também. Tomara que... São a razão da minha vida, né? Os meus filhos. Isso é bom. E também na família, nós conhecemos, tem uma companheira de luta. Tem uma amiga, né? Mais de 20 anos, a Claudenice, que mora comigo. Inclusive, o Rafael chama ela de Tata. Tata, né? Porque criou desde quando saiu da maternidade, né? Então, acaba pegando aquele vínculo forte, né? De realmente uma pessoa que deu muita força em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins. Uma pessoa nota 10. A senhora se formou em Educação Física pela Unesp, exerceu Não cheguei a exercer a profissão. Logo engravidei e não dei sequência à carreira. Aí, daqui a pouco... Também é designer de interiores. Sim. Isso foi um pouco mais para frente. Sim, então. Aí eu passei um período assim de dona de casa, né? Cuidando dos filhos, ajudando o Paulo. Entendi. Que ele tinha uma empresa de mão de obra de pintura, então eu passei um tempo auxiliando e assim foi seguindo. E com o tempo a gente vai esperando, né, que as coisas se encaixem, né? Os filhos... meio caminho andado, né, no encaminhamento das realizações deles. Então, a gente vai um pouquinho acompanhando tudo isso de perto.
Então a gente já tem uma ideia aí de que a Rose Filito, chegando bem criancinha aqui, teve uma infância privilegiada ao lado da família. Sim. Aí, com o tempo, entrou na faculdade, foi se formando, conheceu o Paulo Filito, constituiu família. Até aí, parecia que estava tudo bem, né? Tudo bem, né? Aí, de repente foi surpreendida. De repente, acontecem coisas na vida da gente que, no momento, a gente não entende e não tem explicação. A gente só vai entender lá na frente, né? Através de um exame de rotina, eu fui diagnosticada em 2014 com câncer de intestino. Pensa num choque, no susto, porque a minha família toda, não tem histórico de câncer na família. Isso faz quanto tempo a senhora comentou? 2014. Foi em 2014 eu tive esse problema no intestino. A senhora já tinha os filhos? Já tinha os 3. Já tinha os 3 filhos. O Rafa tinha em torno de 4, 5 anos na época, né? Então, aquilo foi um momento, assim, que você vai levando a vida, vai trabalhando, vai seguindo, de repente, a vida... Parece que... A vida te dá te prepara uma surpresa, assim, inevitável, né? Eu digo que a nossa vida, ela tem que ser pautada tanto nos momentos bons quanto nos ruins, mas os ruins, às vezes, nos pegam desprevenidos. Foi aqui em Prudente? Foi aqui em Presidente Prudente. Eu cheguei a fazer um exame de rotina e o médico falou assim, olha, eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque o remédio não está causando efeito e tal. Vamos aprofundar nos exames. Quando ele se aprofundou, ele viu realmente que tinha algo diferente. Quando ele chegou, assim, diante de mim, diante do Paulo, para dar a notícia, o Paulo se desesperou. Falou, meu Deus, e agora, né? Eu procurei me controlar. Falei, doutor, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Porque qual é a atitude? O que eu tenho que fazer? Assim, na maior calma. Eu não me desesperei na hora. Eu confiei que tudo iria dar certo. Aí ele falou que tinha que realmente fazer uma cirurgia. Uma cirurgia muito complicada na época, né? Eu tirei 30 centímetros, mais de 30 centímetros do intestino, porque o tumor ele estava fechando já, né, o tubo do intestino. Então, ele falou assim, tem que ser urgente. Assim, dentro de 15 dias, você já tem que já fazer a cirurgia e já fazer o tratamento. Então, foi um processo assim, muito rápido. A gente comenta assim, a senhora comentando assim, nos dá a impressão de que essa superação é muito fácil, né? Não é. Mas, por exemplo, assim, se a gente se colocar no lugar da senhora e dentro do consultório, recebendo notícia, voltando para casa, assimilando como foi isso, olhando os filhos, como que foi essa experiência, assim, a senhora achou que... A senhora falou aí que nunca se entregou, mas teve momentos de achar que não ia vencer? Eu sempre procurei ter um controle muito grande dos meus pensamentos. Muito grande. Eu creio que tudo começa na mente. Quando eu recebi a notícia, claro, é uma notícia chocante, que ninguém quer receber. Mas dentro de mim, eu já determinava que aquela doença não ia me vencer. Eu tive controle dos meus próprios pensamentos. Muita gente pensa que nós somos os próprios pensamentos, mas nós não somos. Nós somos a consciência que avalia os nossos pensamentos. Por exemplo, eu estou pensando em algo e falo assim, não, esse algo não é bom, esse algo é negativo. Mas o que eu estou pensando não é legal, não é certo. Então, o que quer dizer? Esses pensamentos que você está ali questionando, o seu subconsciente está absorvendo aquilo ali. Então, por exemplo, se eu determinei dentro de mim que aquela doença não iria me vencer, eu mandei uma mensagem para o meu subconsciente. E o meu subconsciente absorveu essa mensagem. Porque os nossos pensamentos definem os nossos caminhos. Totalmente, ele define. Se você pensa que você vai morrer, você vai morrer. A senhora fala isso também como mulher de fé, mulher cristã. Exatamente.
em 1 Coríntios 2,16 diz que temos que ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É pensar como Cristo, agir, né? Ter sentimentos, atitudes que o Senhor Jesus teria naquele momento. O que ele pensaria? Como ele faria? Então, eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue trazer essa palavra, esse equilíbrio da mente para vencer os obstáculos. No momento da notícia, quem foi mais forte? Creio que eu. Creio que eu. Paulo se abalou mais. Paulo se abalou muito mais. Eu que tive que dar uma força para ele no momento. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Eu acho que o autoconhecimento que a gente busca aí, não só através da palavra, mas eu me conheço. Eu sabia que hoje eu entendo assim, no momento que o médico falou que eu estava doente, tranquilo, o que eu tenho que fazer? Eu não vou me desesperar, porque eu sei que tudo é um propósito, né? A partir do momento que você tem uma vida ali entregue nas mãos de Deus, Deus tem um propósito na sua vida. Então, eu não perguntei, por que eu, por que isso, por que aquilo. Não, eu perguntei qual é o motivo, para que eu estava passando aquele momento de dificuldade, né? E Deus lá na frente veio me mostrar. E quais foram as etapas que seguiram, dona Rose? Teve quimioterapia, teve todo esse processo? Sim, todos os processos, tudo que o médico pediu para fazer eu fiz. Porque a gente tem que aliar a fé com a medicina, né? A fé com a medicina vai dar certo. Então, eu fiz os tratamentos, fiz a cirurgia, uma cirurgia muito grande, né? Como eu disse, teve que tirar parte do intestino. Então, foi um processo muito difícil, eu perdi muitos quilos. Então, teve aquele... Não foi fácil, né? Contando assim, falar, não foi. Foi todo um processo muito difícil. A família se abalou, né? Os filhos. E você, às vezes, passa pela cabeça, não, eu vou superar? Sim, vou superar. Mas, às vezes, não, né? Porque nós temos aquele momento de fraqueza. Mas é nessa hora que você tem que rebater, né? Rebater com a palavra, rebater com a fé. E, graças a Deus, tudo, né, passou. E a gente seguiu em frente, né, nessa etapa aí. Teve os processos, eu deduzo, né? Que, por exemplo, assim, a senhora falou que de repente o Paulo ficou mais abalado, né? Mais abalado. Eu creio que... também eu não sei se é até assim que eu vou fazer a pergunta, mas... Porque... Teve um processo a senhora falou que o corpo mudou, perdeu peso, perdeu cabelo. Perdeu cabelo? Sim, um pouco. Também, né? Sim. Perdeu um pouco de cabelo. Teve algum momento que a senhora falou assim, a minha estima pro meu marido tá prejudicada, eu tô sofrendo com a estima, ou só tava sofrendo, lógico, com o tratamento? Não, nunca pensei. O Paulo foi sempre um marido muito acolhedor, muito carinhoso, né? Muito pelo contrário, ele sempre me colocava lá em cima, a autoestima sempre lá em cima. E eu fui uma pessoa assim, que eu posso estar passando o pior problema que for, mas a minha autoestima sempre lá em cima. Sempre me cuidando, mesmo careca, mesmo magra, mesmo debilitada, eu sempre procurei me apresentar de uma maneira, né, que viesse aumentar, né, a minha autoestima. Isso demorou quanto tempo, dona Rose? Em torno do tratamento, você fala? Em torno de 1 ano, quase. Tratamento. Então, 2015, 2016, estava tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Acabou. Não teve mais problema nenhum. Seguir a vida. Só que não? Só que não. Só que não. É bom ver a senhora sorrindo hoje. A gente fala em tom descontraído, porque a senhora venceu hoje, a senhora é uma vitoriosa, mas... Depois de 2 anos, teve outro processo de... No começo da pandemia, em 2020, onde todos estavam, né, enclausurados, não podia nem sair de casa, porque aquela doença surgiu assim do nada, eu estava indo, mais uma vez, para o hospital fazer quimioterapia, porque eu fui diagnosticada novamente com câncer.
Pela segunda vez? Pela segunda vez em 2020, câncer de mama. Só que dessa vez foi um câncer muito mais agressivo. Mais do que todos os processos primeiro. Todo o primeiro processo que eu tive, porque foram 4 tumores, né, que surgiu, 3 na mama e 1 embaixo das axilas. Então foi um processo muito mais dolorido, muito mais complicado. Só que eu já tinha aquela estrutura, né? Eu já sabia o procedimento. E eu busquei novamente esse autocontrole. Falei, não, você superou, vai superar mais uma vez? Não e chegou, quantas forem necessárias? Não chegou a questionar Deus? Não cheguei a questionar. Nunca cheguei a questionar Deus. Nunca perguntei o porquê que eu tenho que passar por isso, não. Sempre o para quê? Sempre o propósito. Qual é o propósito de tudo isso? E teve também quimioterapia? Fiz o tratamento quimioterapia, que foi um tratamento muito mais agressivo. Perdi todos os cabelos, né? Assim, a estrutura física realmente fica toda comprometida, né? E ainda mais passando por uma pandemia, que você não podia se contaminar, que você não podia estar próximo das pessoas porque a sua imunidade está muito baixa. Como que você vai sair para a rua, fazendo tratamento, ter que ir para o hospital? Imagina o desespero que foi, né? Juntando uma doença tão grave com uma pandemia que veio aí que ninguém sabia de onde que estava vindo essa pandemia. Então foi um processo muito dolorido. Cheguei a fazer a mastectomia, né? A retirada da mama. Fiz todo o processo de tratamento, tanto radioterapia, quimioterapia. E as coisas foram seguindo para um caminho de vitórias, graças a Deus. A família, o Felipe já não estava mais. No primeiro, ele estava junto, na luta? Não, também não estava. Ele já não estava junto? Já não estava. Então, ele já não estava mais. Então, a família permaneceu sempre dando essa força? Sempre, a família sempre ajudando, dando forças para mim. Porque eu falo assim pelo tanto de... Por exemplo, a senhora é mulher dona de casa, esposa, mãe, então tinha que ter que aliar, né, todas essas virtudes, essas peculiaridades em ser uma boa mãe, em ser uma boa esposa e ter que estar passando por um processo tão severo desse. Tão severo, porque desestrutura toda a casa, né? Como que a senhora conseguiu vencer essa batalha que a senhora enfrentou, esse monte de problemas, esses problemas, e um diferente de outro, porque a senhora tinha que continuar exercendo a função mulher sendo guerreira, mãe, sendo esposa, e né, ainda enfrentar essa serva de Deus. Né? E aonde entrou esse apoio? Eu creio que, primeiramente, na família, né? A família, com certeza, é a base de tudo. Está ali para ajudar nos momentos difíceis, nos momentos bons. E a fé na palavra, a fé vivida realmente na prática, né? Porque falar que tem fé nos momentos bons é fácil. Né? É muito fácil. Agora, ter fé nos momentos difíceis, que você passa ali pelo crivo da morte, igual eu passei por 2 vezes. Aliás, por 3 vezes. Porque quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe conta que eu quase perdi a vida. Nós morávamos nesse sítio, né, no interior aqui onde eu nasci. E ela me conta que eu escapuli dela e fui para o celeiro. E lá no celeiro tinha veneno, agrotóxicos, essas coisas de passar na lavoura. E só estava eu e ela. Eu com 2 aninhos. Começando a andar, né, a fazer arte, e eu fui para esse lugar e eu ingeri aqueles venenos. Eu comi, eu fiquei toda suja, aquelas, né, bolinhas de agrotóxico. E ali minha mãe se viu em desespero, porque ela estava sozinha comigo, não tinha gente próxima, era um sítio isolado. Então ali eu vi a mão de Deus na minha vida. Você vê como que Deus ele traça caminhos que você se surpreende. Olha as oportunidades que Deus
dá pra gente, né? E Deus nos escolheu desde o ventre. Antes da gente nascer, Deus já nos escolheu. E ele às vezes permite a gente passar por essas dificuldades, né? Então, ali, a minha mãe, coitada, ela é muito católica, e tinha um pregador pregando na rádio. E ela só tinha rádio, não tinha televisão na época. E ela, inconsciente, ela fez um voto por mim ali. Falou, meu Deus, salva minha filha, porque eu estava convulsionando, eu estava para morrer mesmo, porque eu fui altamente intoxicada com veneno. E ela fez uma oração, olha, se esse Deus que esse homem está pregando aí, ele é de fato verdade, salva minha filha, porque eu entrego a minha filha nas suas mãos. Inconscientemente, ela fez um voto. E, de fato, eu fui voltando. Deus inspirou ela para que ela pudesse fazer um chá com ervas ali que ela conhecia. E realmente eu fui voltando, parei de convulsionar, parei de passar mal e passamos por essa etapa. Então a gente olha para trás assim e fala, meu Deus, Deus tem um propósito muito grande na vida da gente, né? Porque desde pequena a gente vem traçando caminhos assim não muito fáceis, né? Então, eu creio que Deus, lá na frente, tem todo o porquê de tudo isso. Então, eu creio que a família realmente, de fato, é um suporte. É um suporte, assim, né? Abaixo de Deus, primeiro Deus. Certo, né? sempre. E buscar força, o autoconhecimento, igual eu falei, porque a gente tem que se adaptar a situações difíceis, né? A nossa vida é feita de fases, né? Quando a gente nasce é uma fase, você vai ter aquela dificuldade. Quando você é criança é outra fase, adolescência. Depois você é adulto, idoso. Todas as fases têm as suas dificuldades. E você só percebe uma fase porque... Se você passar a outra. Se você entrou na próxima fase, que você vai saber que você viveu o anterior. Anteriormente. E isso tudo traz um amadurecimento para a nossa vida, né? Eu creio que tudo que Deus permite na nossa vida não é à toa. Não é à toa. Tem um propósito em tudo isso, né? Eu creio que Deus nos escolheu para servir de alguma maneira, né? Se Ele permitiu que eu passasse por todos esses problemas, todas essas dificuldades, foi para me trazer amadurecimento como ser humano. A gente amadurece como ser humano, a gente passa a ser menos egoísta, né? A gente passa a olhar as pessoas com empatia. A gente pode chegar para uma pessoa que está sofrendo e falar assim, olha, eu venci essa dificuldade, você pode vencer também. Então, qual é o propósito de tudo isso? Às vezes a pessoa passa por um problema e fala assim, ai, meu Deus, comigo. Mas faz parte da vida, né? E muitas pessoas só vão conseguir entender a dificuldade que viveu depois que passar e precisar mesmo ou contar, ou servir de testemunho, ou se preparar, né, para a próxima fase. Exatamente. Se fortalecer para a próxima luta. Eu creio assim que Deus, tudo que foi criado no universo foi feito para servir. Se você olhar o universo, se você olhar a natureza, a árvore, ela dá o fruto para quem? Ela não dá o fruto para ela dá o fruto para as pessoas, para servir. O pássaro, um exemplo, ele canta. Ele é um animal, ele não canta para ele canta para encantar as outras pessoas. E a mesma coisa o ser humano. Qual é o objetivo? De servir o próximo? Qual é o objetivo que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso para servir, né, de alguma maneira, né? De que eu venha estar ali na frente de uma pessoa que, às vezes, por um probleminha pequeno, já se desespera, né? Já passa por aquele problema de desespero e fala, não, peraí, existe um processo. E a pessoa só cresce no processo, não fuja dele. Não fuja dele, porque realmente a vida ela é feita de momentos ruins e bons. E os bons servem para a gente crescer. Aliás, os ruins servem para a gente crescer. Sim. E os bons para trazer aí mais uma visão mais... A senhora comentou da árvore. E tem outro ditado famoso aí, né? Só se joga pedra em árvores que dá frutos. Em árvore, então quer dizer, nem para isso aí. A árvore pode ser boa. Sim.
ela ainda vai receber. Não, e tem mais. A árvore, para ela ser linda, bonita, o que ela tem que acontecer com ela? Ela tem que ser podada. Tem que tirar os galhos secos, tem que cortar, tem que adubar. E a pessoa não quer passar por esse processo. Ela quer ser linda, maravilhosa, do nada. Então, eu creio assim, é claro que eu sou podada de um jeito, você é podado de outro. Dentro da dificuldade que você enfrenta, você vai passar por um processo de poda também, para que lá na frente você dê frutos. Eu passei pela minha situação de poda. Então, quer dizer, é todo um processo, não adianta fugir do processo. Não adianta. E mais para frente, essa daí de repente foi uma das opções, né, que me trouxe aqui a ideia de trazer a senhora para cá, porque toda essa história que a senhora contou, de superação mesmo, uma das coisas que a gente fala assim, ó, cuida da saúde, mulheres vão procurar seus médicos, vão fazer os seus acompanhamentos. Exatamente. Porque a senhora ainda conseguiu verificar isso em tempo, né? Em tempo, no início. E o mais importante que as pessoas têm que prestar atenção, o primeiro câncer que eu tive, nem até mesmo o segundo, não teve sintomas. Assintomático. Eu não tinha uma dor de cabeça, eu não tinha nada. Então tem que ficar muito atento. Uma triste surpresa mesmo. Uma triste surpresa. E as mulheres, não digo mulheres, mas de uma maneira geral, a saúde, né? Todo mundo se cuidar. Para estar sempre indo ao médico, sempre buscando, né, ali fazer os exames, um check-up. Porque é uma doença silenciosa e às vezes você é assintomático. Então tem que ficar atento a isso, sim. E toda essa história aqui, poucas pessoas, a senhora deve ter confidenciado para poucas pessoas. Quer dizer, não tão público como, de repente, a gente vai fazer chegar agora. Sim. Mas o que fez, assim, o interesse da gente procurar a senhora realmente foi essa outra dor que a senhora passou, outra luta que a senhora passou, que foi a perca do marido, né? Foi a viuvez. A pandemia chegou, ela marcou a vida de muitas pessoas e a senhora é uma das pessoas que foi marcada nesse período. Como foi perder o companheiro de batalha do jeito que foi, dona? Esse foi o ponto mais dolorido, mais do que a doença. Foi mais que a doença. Foi mais que a doença. Porque nós perdemos o Paulo, eu perdi o Paulo de uma maneira... Meu Deus, uma pessoa saudável, um marido excelente, um companheiro, né? Um pai excelente. E você se vê só, né? Que essa pandemia ela veio assim, né? Arrastando muita gente, né? Um marido que cuidou de mim todas as vezes que eu fiquei doente, um marido que se dedicou, um marido que fazia tudo por mim, que me acompanhava nos médicos, nos tratamentos. E quando eu terminei, em 2020, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, que eu terminei o tratamento, de fato, em março de 2021, um ano quase após o início, eu cheguei para ele e falei, amor, agora só vitória, vamos para a bênção, né? Superamos mais uma vez, vamos seguir em frente e Deus é conosco. Só que o destino novamente traça caminhos que surpreende a gente, né? Foi 2021, a pandemia já estava quase acabando. Sim, já estava quase. Não, o período assim, mais crítico já tinha passado, né? Não existia vacina ainda. Quando ele faleceu. Não tinha chegado a vacina ainda. Mas, assim, foi inevitável. Não tinha como se estar ali imunizando, porque não tinha vacina. Então, tipo assim, ele morreu em junho, depois de um mês chegou a vacina. Foi, assim, pouco tempo, né? Então, nesse período, eu cheguei para ele e falei assim, não, agora vamos viver a nossa vida. 2 meses exatos que eu terminei todo o meu tratamento, que ele cuidou de mim, esteve sempre junto comigo, aí ele chegou a falecer. Eita. Esse foi o meu... A minha maior dor. Aí sim, Erran, eu volto àquela pergunta que você falou para mim no início, que você perguntou para mim. Você não questionou Deus? Eu questionei Deus. Aí sim, acho que foi a primeira vez que eu questionei Deus.
Eu até me emociono. Porque eu cheguei para Deus e falei, meu Deus, por que o Senhor falou não para mim? Qual é o motivo do não que o Senhor me deu? Porque eu tinha certeza que o Paulo ia se recuperar. O Paulo era saudável, era novo, sabe? Nunca tinha ficado internado. A gente estava ali em oração, buscando, clamando. Mas quando Deus fala não para você, meu Deus, é muito difícil. Ainda mais se tratando de um companheiro, né, que estava ali comigo todos os dias, um companheiraço, um amigo, um pai. Eu falei, meu Deus, qual é o motivo de tudo isso? Tem que haver um propósito em tudo isso, né? O que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? E realmente, olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu fiquei um pouco chateada com Deus. Falei, meu Deus, o Senhor tinha poder para ressuscitá-lo. O Senhor tinha poder para curá-lo, de tirar daquela UTI, de transformar a vida dele. E o Senhor me disse não. Não, minha filha, ele é meu, eu vou levar. Então, isso é muito difícil. Porque você olhar para o seu filho, olhar para os seus filhos e ver eles sem o pai, né? Ver a casa assim... você perde o controle da situação, né? Porque, de repente, você tem ali um esposo que te auxilia em tudo, e daqui a pouco você se vê sozinha, é muito difícil. Eu acho que muitas pessoas conhecem essa dor que a senhora sentiu e, de repente, não teve a oportunidade de perguntar como foi assim, o processo, porque nós vamos falar assim, quem perdeu familiares na pandemia, vai ter bastante gente que vão falar, né, que perdeu, mas como a senhora sentiu essa dor devagar, que ele não morreu de um dia para o outro, né? Sim. Muitas pessoas aí também, a senhora pode compartilhar com a gente, por exemplo, como foi o diagnóstico, como foi o tratamento, como foi Ele teve contato com a família antes de morrer, porque tinha um processo de reservar o paciente diagnosticado. Sim, não podia ter nenhum tipo de contato, ainda mais eu que estava saindo de um tratamento. Ainda mais a senhora que era o... E o Paulo, ele fazia de tudo para não se contaminar, para ele chegava em casa e já tirava sapato, já tomava banho para poder chegar perto de mim, porque ele sabia que eu estava com a imunidade baixa. Então, ele tinha muito cuidado. Mas, infelizmente, numa viagem que ele foi fazer com um amigo, ele acabou se contaminando e eu tive que isolá-lo, né? Nós tínhamos um escritório aqui no centro, ele passou uns dias lá. E foi assim... Qual foi a última vez que a senhora viu ele? Em que momento? A senhora estava viajando com ele? Não. Ele veio, né? Retornou a Prudente e já se isolou. Ele não foi para casa, ele ficou isolado no hotel, depois foi lá para o escritório. Com sintomas já? Com sintomas. E ele sempre falava, estou sentindo um pouco de dor de cabeça, mas não é nada e tal. Quando ele deu o prazo, acho que de 3, 4 dias que sai no exame, né? Uhum. Se você está ou não com a Covid. Quando ele fez e deu positivo, aí sim, ele começou a piorar. Eu acho que mexeu muito com o psicológico dele. Ele começou a piorar. Então, foi assim, tipo, na segunda-feira, quando foi na quarta-feira, ele já estava praticamente com a saturação muito baixa, muito debilitado. E logo já foi internado. Então, ele sentiu os primeiros sintomas, aí vou preservar, eu vou ficar no escritório para não... Sim, ele ficou distante. Aí esperou o período para fazer o teste, aí deu positivo. Deu positivo. Aí a que aí a queda foi mais Sim, aí ele começou a sentir realmente os sintomas bem fortes. Aí logo já foi internado, né? Ficou 25 dias. E o quadro foi se agravando, porque começou a parar o rim, depois começou a parar... a saturação não sustentava mais, dava a noradrenalina, não sustentava mais. E, por fim, deu inchaço no cérebro, né? Ele chegou a ser entubado? Ele chegou a ser entubado, o médico fez uma videochamada comigo, autorizando, pedindo para me autorizar, né? Você autoriza a entubar
Paulo, sim, com certeza. A senhora conversou com ele nesse momento, pelo videochamada? Conversei. Eu acho que a última vez que eu conversei com ele foi por uma videochamada, quando ele estubou. Desse período, ele estubou uma vez. E eu consegui falar com ele. Assim, eu falava, né? Porque ele não tinha condições de falar. Ele só via a lágrima correndo, assim, no ladinho do olho. E os filhos, tudo conversando com ele. Foi a última vez que nos falamos. Aí, todo esse processo, né, do cérebro inchou e o rim parou. Aí, realmente não resistiu. No grupo social, né, vamos dizer assim, na igreja que a senhora frequenta, que o Paulo frequenta, os pastores, os obreiros da igreja, eles foram totalmente mobilizados nessa campanha de fé, né? Sim. E aí a senhora falou assim, eu questionei mesmo, porque não foi só eu e o obreiro Paulo, né? E o Paulo Filito, ou o saudável Paulo, então, Deus resolveu levá-lo. E aí a senhora questionou Deus porque além desse investimento na saúde, teve esse investimento do lado espiritual, né? Aí quando a senhora não viu a resposta, que veio a questão. Por que Deus está falando não para mim? Não para mim. Superou? Sim, superei, até pedir já perdão para Deus. Falei, meu Deus, me perdoa. Porque eu parei e analisei, nós não temos que questionar Deus. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós? Quem somos nós para questionar Deus, o Criador? E eu, diante de toda a minha situação, de toda a minha vida, eu olhei para trás e falei, meu Deus, quantos sims o Senhor disse para mim. E por causa de um não, a gente se magoa, a gente se chateia. Olha o que Deus fez na minha vida, se eu for olhar para trás. Então, aquilo, o próprio Espírito Santo, né? Joga assim na sua cara. Olha aí, olha o que Deus fez por você. E se Ele levou, Ele tem um propósito. E se Ele levou, foi o melhor para Ele. Então, aquelas palavras, né, que me fizeram enxergar o que Deus tinha feito na minha vida, realmente me fez superar esse momento de dor aí. E realmente aceitar, né, os propósitos de Deus na nossa vida. E os desafios enfrentados, com a perda, né? Quais foram os mais evidentes? Assim, quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou com a perda dele? Eu creio que o maior desafio é você ter que dar continuidade à vida, principalmente ali do lado dos filhos, né? Você tem que estar bem para os filhos, para dar força para os filhos, para dar ânimo, né? O pai foi tirado assim de uma maneira repentina e você fica assim, perde o chão, né? Você fica sem controle às vezes. Então eu creio que o maior desafio realmente é cuidar dos filhos sem a presença do pai, né? É algo assim que sobrecarrega a gente, né? A responsabilidade vem tudo em cima de mim. Então eu acho que o momento mais assim desafiador é passar por esse processo mesmo. Os filhos aceitaram também com essa maturidade a perda? Não por questionar Deus assim, mas aceitaram que fazia parte da vida perder o pai, ou teve aí um processo de dificuldade de aceitar essa? Olha, graças a Deus os meninos sempre foram criados na palavra, né? E eu acho, não, eu sei que foi isso que ajudou muito eles. A palavra, né? A motivação da fé, o sentido da vida, que existe uma vida após essa. E que Deus está no controle de tudo. E que se ele era um servo de Deus, ele está melhor do que a gente. Então, eles tinham essa consciência de que, mesmo perdendo o pai, eles têm a consciência de que o pai era um grande homem de Deus e que hoje está nos braços de Deus. Eu creio que isso trouxe força para eles. É um conforto muito grande saber muito disso. Grande. Conhecendo essa trajetória de vida,
essas dificuldades que a senhora enfrentou e essa superação, fica até a gente fica até assim tendo uma autoanálise, né? Lógico, esse é o nosso objetivo, de cada um se analisar e da maneira que a senhora superou, quer dizer, é possível que supere, né? Não significa que vai ser fácil, mas que é possível, né? Eu creio que essa é uma mensagem que a senhora pode fortalecer. Mas depois disso tudo, a senhora percebeu junto com a família que a vida tem que continuar. Tem que seguir. E a motivação, essa motivação continua sendo a família, a senhora tem projetos diferentes, porque nós sabemos aqui que a senhora sempre foi bem parceira do Paulo na época que ele foi candidato, por 2 vezes ele foi candidato e 2 vezes faltou muito pouco. Infelizmente não conseguiu. Não conseguiu. Ele estava muito envolvido com essa questão política, ele tinha realmente um compromisso político de melhorar a vida das pessoas aqui. Sim. E a senhora sempre esteve junto. Sempre acompanhando. Como a senhora falou assim, quando via o Paulo, me via do lado. Se me procurasse, ia encontrar o Paulo do lado. Exatamente. E depois dessa ida, eu sei que a fase pior já deve ter passado, a gente crê, porque o tempo ele vai ajudar a cicatrizar. Mas e essa motivação da política? Foi embora ou a senhora vai pegar essa linha do Paulo aí? Porque a gente sabe pelo próprio currículo que nós dimos da senhora que a senhora é afiliada ao Republicano. Sim, eu faço parte do Republicanos hoje, né? Estamos aí na executiva das Mulheres Republicanas. E é o que eu disse no início, é o propósito, né? Eu, como uma serva de Deus, uma mãe e esposa do Paulo, que Deus permitiu que eu seguisse aí com ele um tempo, me fez enxergar que a minha história, ela pode ajudar outras pessoas. Então, eu sou, sim, pré-candidata a vereadora pelo Partido Republicanos, com o intuito aí de estar ofertando as minhas ideias, buscando novas oportunidades aí para as pessoas que de uma maneira sofrem, né, principalmente na área da saúde, que eu sei bem como que é. As pessoas que sofrem com câncer de uma maneira geral, não só as mulheres, mas todas as pessoas, para estar dando uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Enfim, trabalhar de uma forma efetiva, né, para ajudar a presidente Prudente de uma maneira bem significativa. Muito bom. Eu acho que é a primeira vez que a senhora fala isso em público, né? Que é a primeira vez. Já é pré-candidata. Republicano é o partido do nosso governador, né? Do atual governador. Do Tarcísio. E Mulheres Republicanas, então está envolvido toda a parte política também do governo. Sim, a Mulheres Republicanas é um braço que tem dentro do Partido Republicanos. O Republicanos, ele apoia muito a mulher, né? A mulher dá um incentivo para as mulheres estarem atuando na política de uma maneira bem efetiva. Porque nós somos donos de casa, somos esposas, mães, e às vezes as mulheres elas ficam meio receosas de estar encarando aí os problemas do cotidiano aí, né? E tem que ser ao contrário, né? A gente tem que encarar e ajudar quem precisa e seguir em frente aí nos projetos bons. Esse interesse de ser afiliada ao Republicano, às Mulheres Republicanas, veio desde a época que o Paulo ainda estava vivo, né? Sim. Ele era candidato a vereador e a senhora já era afiliada nesse... Sim, nós somos filiados, eu sou filiada há muito tempo já no Republicanos. Então não é uma coisa assim que vem recente. Não. A senhora recebeu o convite, aceitou, mas isso já faz tempo e agora vai para a luta, vai enfrentar. Estamos aí fazendo parte da executiva municipal aqui de Presidente Prudente. E na política, qual que a senhora enxerga como um grande desafio aí de conquista? Assim, o que Presidente Prudente vai precisar
de um vereador, por exemplo, hoje? Porque hoje nós estamos enfrentando alguns percursos aí meio turbulentos, né? Vai precisar de uma renovação na casa ou alguma coisa assim, ou não? A senhora com certeza. A situação aqui em Presidente Prudente está bem delicada, né? Eu não sei quais foram os motivos assim que ocorreu durante todo esse processo aí, mas eu creio que precisa sim uma renovação. Eu creio que Prudente precisa avançar muito, muito, muito. E precisamos de pessoas para fazer com que isso aconteça de uma maneira bem efetiva mesmo, não só no projeto, mas colocar em prática mesmo, né? Trazendo indústrias para cá, né? Gerando empregos, gerando condições que evidenciam aí o crescimento da nossa sociedade e da nossa cidade como um todo. Eu creio que vai ser um páreo aí meio complicado. A senhora não está sozinha nisso, né? Tem o apoio tem apoio também do deputado. Sim, nós temos os nossos deputados, Sebastião Santos e dentre outros, né, que têm nos auxiliado a estar aí conduzir nesse caminho aí para a vitória. É muito bom. É bom sempre a gente ter, por exemplo, a gente ter o campo aberto aí para novas escolhas também, porque a gente precisa sempre analisar, olhando esse lado político, né? A gente sempre precisa analisar para que realmente temos umas escolhas corretas, né? Lógico que nós convidamos a senhora para explanar essa questão de vida, principalmente pela questão de motivar pessoas que se encontram com dificuldades, se identificando com aquilo que a senhora passou, né? Venceu o câncer por 2 vezes, enfrentou um problema da perca e sempre manteve de pé, manteve com a família unida. Quer dizer, hoje é uma excelente opção, né? E como política, a senhora entra direto nessa batalha, né? Para conquistar os valores que a senhora realmente se deparou sim, que é a luta contra o câncer, o Hospital do Câncer. Sim, em defesa da saúde das mulheres, saúde das mulheres. Em defesa contra a violência contra as mulheres, da violência contra as mulheres. Então, é uma bandeira aí que eu quero levantar, realmente, eu estando ali como atuante, né? E dentre outras coisas, né, que a cidade precisa, dentro das necessidades, fiscalizando o executivo e fazendo todo o trabalho que realmente o vereador tem para fazer. Vamos lá. Baseado em tudo que a senhora viveu, desde a época lá da infância, de bebezinha lá, que quase se envenenou e passando por todas essas etapas, vencendo os problemas, as doenças, quais foram os principais aprendizados? A vida conseguiu te ensinar o que de fato? Para que pudessem, para que de repente servisse para outras pessoas. O que a vida me ensinou com o estudo? A vida ensinou que tudo na vida passa e que tudo tem um objetivo. No momento, a gente às vezes não entende qual é o propósito de tudo isso. Mas a vida nos ensina que para crescermos, para alcançar patamares maiores, para ser um instrumento de Deus, usado por Deus, nós temos sim que passar por essa transformação. Às vezes a vida nos coloca pedras diante do caminho e não devemos correr do propósito. As pedras foram feitas para a gente subir, né? Dá medo? Dá medo. Só que o medo não pode ser maior que a nossa fé. Então, nós temos que nos reinventar às vezes, né? Fazer da vida da gente um processo realmente evolutivo, que venha nos fazer crescer como seres humanos. A gente vai atualizando, né, o nosso status de ser humano quando a gente passa por problemas de dificuldades, principalmente com uma perca. Quando a gente perde alguém, um ente querido, a nossa vida, a gente passa a ver a vida de outra maneira.
totalmente de outra maneira. A gente dá valor a pequenos momentos, a gente dá valor a pequenos detalhes, a gente prioriza outras coisas, a gente passa a ter uma visão da vida totalmente diferente. Então, aquele processo de dor, de sofrimento, é sempre para acrescentar algo na nossa vida. Porque se tudo fosse a mil maravilhas, qual é o processo evolutivo que ia ter na nossa vida? Nenhum. Eu dou até um exemplo, mais um exemplo eu posso te dar. A ostra, quando ela está no fundo do mar e ela é invadida por um grão de areia, a ostra, ela se sente incomodada, desconfortável, ela sente dor agonizante, ela fica ali se remoendo. E nesse processo de defesa, quando esse grão de areia entra dentro da ostra, a ostra começa a formar uma madre naquele grão de areia, naquele processo ali, e fica incomodando ela, incomodando. E essa madre, ela se transforma numa pérola, que chama madre-pérola. Então, para ela dar aquele fruto, dar aquele objeto, dar aquela joia preciosa, olha o que ela tem que passar. Ela tem que suportar aquele momento difícil, aquele momento de dor. Então, isso, a natureza nos inspira muito, né? Deus nos mostra que em cada canto, em cada detalhe da vida, né? Na natureza, na nossa vida, na vida dos animais, tudo tem que ter um processo de evolução, né? Então, eu creio que a vida ela é difícil, às vezes, sim, mas não podemos... Se a vida da senhora fosse um jornal, né? Um livro, a senhora teve mais momentos felizes ou mais momentos tristes? Tive muitos momentos felizes, com certeza. Mesmo esses tristes sendo bem potencializados? Sim. Tive uma família linda, um esposo maravilhoso, uma infância maravilhosa. Então, quer dizer, eu tive momentos bons, sim, com certeza. A vida, igual te disse, né, não é feita só de momentos ruins ou bons, é todo um conjunto. Mas acho que Deus fala assim, não, deixa essa aqui, deixa eu moldar um pouquinho ela. Porque os momentos difíceis, nos faz fortes. E os momentos fáceis geram pessoas fracas. Momentos difíceis geram pessoas fortes. Fica a dica aí. Momentos fáceis geram pessoas fracas. Por que tem tantas pessoas fracas hoje em dia? Porque elas não querem passar. Muita facilidade. Não, porque eu? Por que eu estou passando isso? Não, eu não mereço passar isso. Não, isso, aquilo. Não, faz parte da evolução do ser humano. E a gente cresce, né? Cresce. Para poder servir melhor, para poder olhar o próximo de uma outra perspectiva, né? Então, eu creio que isso, a pessoa ela tem que buscar o autoconhecimento, buscar se adaptar às situações, né? Aquilo vai passar. Tantos momentos bons como os ruins vão passar. Então, procurar adaptação, né? Se adaptar e buscar a fé, principalmente, né, Ram? Para aqueles que estão passando situação semelhante, vamos dizer assim, né? Eu creio que a senhora já explanou vários exemplos, citou a natureza de algumas vezes aí, com exemplos enriquecedores, né? Mas se a senhora pudesse dar um conselho, qual seria? O conselho é seguir em frente sempre, né? Seguir em frente, independente da situação que a pessoa está passando, porque nós temos que parar e analisar e perceber, Han, que existe um ser supremo, um ser maior, que está conosco em todos os momentos, que é o nosso Criador, né? O nosso Deus Pai. E que a pessoa ela pode estar passando por um momento mais difícil que for, mas se ela estiver ali, baseado no querer de Deus, né? Na fé genuína, pura, ela vai vencer. Porque os momentos difíceis, às vezes você passa e às vezes o filho, o marido, a esposa não vai te
trazer um conforto, não vai te trazer uma ajuda de fato, mas se você estiver alicerçado na palavra de Deus, né? Saber que Deus ali está no comando, né? Nós temos que deixar Deus ser o nosso sócio majoritário da nossa existência. Eu penso isso, o sócio majoritário da nossa existência, para que Ele conduza tudo de uma maneira de que tudo aquilo que a gente for fazer seja de uma maneira que venha, de fato, ser uma maneira sensata dentro daquilo que a gente acredita. Entendi. Então, creia que tudo passa, os momentos ruins vão passar, e procure sempre ter essa fé pura, genuína, né? Tendo o Criador como o seu confidente, como seu amigo, né? Porque às vezes nem tudo a gente pode confidenciar com alguém, sim, né? Tê-lo como um caminho certo mesmo da vitória. Eu acho que esse é o caminho certo. Muito bom. Até outubro, né? Outubro que é a campanha. Tem algum projeto, algum trabalho específico em comunidade junto com de repente, com partido, alguma coisa assim? Nós vamos começar aí a partir de fevereiro, né? Fazer alguns projetos. Eu não digo projetos, mas uma campanha assim que venha, né, realmente trazer um bom resultado, levando para as pessoas, né, o nosso objetivo e alcançar aí em outubro a vitória. A vitória. Então, pessoal, nós estivemos aqui com a Rose Filito, contou pra gente a história que com certeza motivou a sua vida, inspirou, e ela tem agora essa nova etapa diante da questão política, mulher republicana, e nós esperamos muito dela. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, última mensagem para o pessoal aí, dando tchau. E muito obrigado aí pela presença da senhora, muito obrigado e até a próxima aí. Muito obrigada, eu agradeço você, Ram, pelo esse convite que foi feito a mim, né? E parabenizar você por esse estúdio maravilhoso e que você faça aí muitos podcasts. Muito bem. Que sejam aí bem visíveis aí, né, na internet. E que Deus te abençoe em tudo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos os seguidores, muito obrigado a você que se identificou. Normalmente, mais uma vez, né? Normalmente eu não falo aí para a pessoa se inscreva, toque o sininho, deixe a sua mensagem, porque se a pessoa se identificar com isso, ela vai fazer isso sem precisar pedir. Já fica a dica. Sucesso. Já fica a dica. Então, até a próxima aí, de repente, terça ou quinta-feira que vem, vai ter mais um podcast para você assistir. Lembrando que os estúdios Consoc traz para você também a opção de editar o seu vídeo, editar a sua imagem, produzir o seu vídeo institucional principalmente. Estamos aqui com esse estúdio de podcast que pode ser aí a sua identificação. Muito obrigado a todos, até uma próxima, que Deus abençoe, sem Ele nada. Até mais.